Bom dia. Eu gostaria de hoje meditar com você sobre uma observação que a gente pode fazer todos os dias. Você já reparou que todo dia nós temos motivos para encontrar alguma coisa boa e nos alegrarmos e, consequentemente, reconhecer que foi Deus quem nos entregou? Mas algumas vezes a gente fica distraído, algumas vezes isso passa desapercebido. E outras vezes são tantas as situações que vão nos afligindo que a gente não percebe que há uma dose de alegria, que há uma situação diferente que pode fazer contraste. Isso não é por acaso, isso é a bondade do Senhor na nossa vida. Mas muitas vezes os nossos olhos não conseguem reconhecer facilmente. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E é exatamente isso. Se o nosso coração se entristece, se os nossos olhos ficam fixos nisso, a gente perde foco, achando que não está ali. Mas a fidelidade de Deus ela é real. E houve um homem na palavra de Deus que escreveu sobre sabedoria. Nada mais, nada menos que o grande rei Salomão. Esse homem sábio, ele observou muito, estudou muito, e ele falou, inclusive, da conduta que nós deveríamos ter, da fugacidade da vida, e ele deixou uma lição muito importante ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, no verso 15. Ele mostrou as desigualdades da vida. E esse é um tempo que nós vivemos. As desigualdades estão presentes em todo lugar. No seu bairro, não é? Onde você mora, no seu país, no seu trabalho. Você pode olhar todos os lugares a contraste, principalmente se você é brasileiro morando aqui no Rio de Janeiro. Isso existe, faz parte das aflições que Jesus mesmo disse. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, ela pode mudar de nome, ela pode mudar de endereço, mas ela é a mesma. São aflições internas, aflições externas, as perdas das vidas naturais, os desafios que muitas vezes nos frustramos porque nunca foram nossos e a gente se meteu lá. Ou o contrário, os desafios que ainda estão por vir e a gente acha que eles nunca chegarão. É nesse sentido que eu quero hoje observar. Lá no livro de Eclesiastes, não é nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Veja, até a simples tarefa natural de trabalhar, ele observou que era muito importante celebrar e encontrar os momentos de alegria. Não podia ser só trabalhar, não podia ser só se esgotar, não podia ser exagerar nas tarefas humanas. Tinha que ter um equilíbrio. Era necessário. E ele reconhece que isso acompanharia os dias de vida. Então é preciso a gente observar e celebrar pequenas vitórias, grandes vitórias, ainda que você pareça uma pessoa diferente demais, otimista demais, mas isso é saudável, isso faz parte da vida que Deus nos deu. São os contrastes. Você já reparou que até a moda diz isso? Se você se veste toda de roupa escura e bota um detalhe claro, ela logo aparece. Se você se reveste toda com uma roupa clara e você bota um detalhe escuro, ela logo aparece. Os contrastes fazem parte da vida, mas os contrastes que Deus nos dá e que nos ensina a olhar, eles fazem parte de uma vida de qualidade, uma vida que Deus preparou para mim e para você. Então, Deus preparou promessas. Ele disse: eis que estou contigo todos os dias, até você não estar mais por aqui. Então,
Deus disse que Ele não te abandona. Foi isso que Ele quis dizer. Se Ele diz isso, Ele está presente nesses dias, nos dias da aflição. Ele está presente nos dias da rotina. Mas será que nós estamos usando de sabedoria? E aí Salomão diz que, do verso 16 em diante, ele diz: quando me dediquei a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Completei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir. Não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Ou seja, nossa sabedoria humana, ela é limitada. Com essa compreensão de que é limitada, você precisa aproveitar o que consegue entender. Você precisa aproveitar o momento. E esse momento são os contrastes. Então, dentro de um dia ruim, o que o nosso sábio Salomão, inspirado por Deus, diz? Há um refrigério mental, há um refrigério nas suas emoções. Procure, porque não é à toa. É presente de Deus, faz parte daquele pacote da bênção de Deus. Depois, no capítulo 11, o próprio Salomão vai nos ensinar que nós devemos, então, ter uma conduta prudente. A conduta prudente é procurarmos sabedoria. E essa sabedoria, muitas vezes, as pessoas pensam, não, eu preciso de uma sabedoria pura e exclusivamente espiritual. Não se deve desprezar nunca essa sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria humana, ela é expressão da sua sabedoria espiritual. E o nosso Deus provou isso. Quando ele esteve aqui na Terra, na pessoa de Jesus, ele mostrou isso. Ele era Deus na Terra e usou das oportunidades humanas com sabedoria. Ele não perdia nada. Se você se lembrar bem, quando Jesus retorna ressurreto para os discípulos, o que é que ele propõe? Aquele churrasquinho de peixe para os discípulos quando saíram de dentro do mar, do barco, quando ele se apresenta. Então, o Senhor, ele concilia todas as coisas, material e espiritual, porque o Senhor é Deus de sabedoria. E lá no capítulo 11 de Eclesiastes, quando ele vai mostrar a finalidade da vida e como devemos aproveitá-la, ele de novo vem e diz assim, que o ser humano não é capaz de compreender o que Deus faz, mas semeie a sua semente de manhã e até tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. E se esta, se aquela, se ambas serão igualmente boas. Então, você precisa de sabedoria para manter a continuidade. Isso é um lema que muitos empresários que eu e você conhecemos, donos de refrigerantes, as empresas antigas que não quebraram dentro das dificuldades do nosso país econômica, elas fazem. Elas estão fazendo a propaganda delas em qualquer época. Então, por que é que a gente não usa desse princípio tão simples? E o princípio não vem do que observamos, o princípio vem de Deus. Deus nos deu uma promessa. Ele disse que o Salvador, que Jesus viria. Ele descreveu o comportamento humano do servo e disse que espiritualmente como ele faria. Disse que ele era simples, lá em Isaías 42, em Salmo 78, ele disse a linguagem que ele usaria, que falaria por parábolas, mas tudo isso para apontar o brilho espiritual, o seu objetivo, a sua promessa.
Então, eu quero lembrar que hoje a gente precisa olhar dentro dessas questões que muitas vezes nos fazem se perder, não nos esquecermos que o brilho espiritual, que o chamado de Deus, a promessa de Deus que Ele está conosco todos os dias, aquilo que Ele pediu para nós anunciarmos o reino de Deus, que isso não deve fugir do nosso coração. E, para isso, buscar a nossa alegria diária. O apóstolo Paulo, ele também percebeu isso. Havia uma confusão com duas mulheres ali na igreja de Filipos, Sintique e Evódia. Mas a igreja era uma bênção. As pessoas daquele lugar eram fiéis no dia da dificuldade. Mas como é que Paulo fez? Ele usou das boas palavras, da carta, da inspiração divina e mostrou para elas como elas deveriam sair disso, como elas deveriam achar a alegria de cada dia. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Então, o mal é um só. As alegrias são maiores. Porque o Senhor está presente o dia todo. Ele não está presente por um momento. O desafio é por um momento. Mas os efeitos do desafio, muitas vezes somos nós que puxamos, esticamos e prolongamos. Então, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrem-se. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela súplica, orações de graças, e ele diz a saída, que isso trará um entendimento, que guardará coração e mente. Então você não consegue ver tudo, não é possível você compreender o projeto de Deus, e às vezes a gente só faz parte, não chega a perceber o projeto completo, mas no momento em que você está dentro do projeto, ainda que lhe falta visibilidade, ele diz que em oração, essas aflições do dia a dia serão dissipadas. Como? A paz de Deus excede todo entendimento. Então, uma forma de você não se perder é busque essa paz, deixando a sua oração, a sua aflição lá, e a sua mente será blindada para que você veja as alegrias do dia. E você se nutra, porque a alegria no Senhor, a nossa força é. Então, ache a alegria que já está disponível para você, guardando o seu coração em oração, em ações de graças. É o tempo todo conversando com Ele. E você só pode dar graças se você perceber a bondade de Deus ali. Não seja uma pessoa artificial, mas treine os seus olhos naquilo que Salomão disse, que é bom nos alegrarmos com a bondade que Deus nos deu no dia. Não deixe passar. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Porque quando você é grato, olha a promessa, você é grato significa glorificar a Deus, reconhecer Deus, mostrar que Ele está contigo. Mesmo que os olhos e as notícias pareçam difíceis, Deus lá está. E Ele guardará. É Ele que vai blindar seu coração. Não é você que vai ficar fazendo força em repetir coisas boas, boas. Oh, que coisa boa, onde não tem, até inventar. Não seja uma pessoa artificial, mas peça ao próprio Deus para dizer, Senhor, qual é a bênção disso. Então, quero convidar você hoje a orar comigo, pedindo a Deus que Deus ilumine os seus olhos, porque a Bíblia já disse, se todos os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será muito bom, saudável. Vamos orar. Deus, nós queremos nos alegrar contigo nessa manhã, pedir ao Senhor
que o Senhor venha nos ajudar a encontrar a nossa bênção do dia. Já sabemos que a bênção do dia é a sua presença. O Senhor nos prometeu estar conosco. E nós te louvamos por isso. Mas nós queremos hoje te pedir, nos ajude a viver esse processo, a olhar até nas coisas naturais, materiais, onde está a alegria desse dia, que foi o Senhor que nos deu. Reconhecer a tua mão, exercitar naturalmente o que o Senhor nos pede, que a gente se alegre, que a gente te coloque a nossa aflição e que a gente, por isso, receba entendimento por fé e ali naquele entendimento, Senhor, que a nossa mente será blindada. Ainda que a gente não conheça o processo todo, mas sabemos que todo o processo que veio da tua mão é bom. Todo empenho na obra do Senhor, todo esforço na obra do Senhor não é em vão, como o apóstolo Paulo nos recomendou. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar na obra da nossa vida particular, caminhar na obra do Senhor com sabedoria, para que possamos colher os frutos que vêm com lágrimas muitas vezes. É assim que nós te clamamos, em nome de Jesus. E desde já, agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E recebemos toda a sabedoria que o Senhor dispensou para a nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigada, porque Jesus foi esse exemplo prático. Então, Senhor, nós queremos te agradecer pela alegria da ceia, do Senhor nos ensinar que Jesus morreu, ressuscitou e que podemos olhar para aquele sofrimento e enxergar a grande alegria da ressurreição. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.